Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Vamos dar início hoje a mais uma lição do livro Vidas Vazias, essa obra editada pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição de hoje é uma lição muito expressiva para nós. Eu vejo assim a nossa fragilidade ante a vida, as dificuldades que nós enfrentamos e a forma como a gente acha que às vezes as dificuldades da nossa vida se sobressaem para nós. A sensação que a gente tem por muitas vezes é de que a vida está ficando difícil de ser vivida, que a gente está sem rumo, que a gente está sem um norte. E a mensagem que Joana traz hoje para nós, ela vem nos colocar numa condição de muita confiança em Deus. Eu acho que a lição de hoje tira a gente do papel que a gente está, do momento que a gente está, do lugar onde a gente se posicionou, para nos colocar sob um outro ângulo desse olhar individual. A necessidade que a gente tem de tentar enxergar de que a gente está sempre sob os cuidados de Deus, que a gente nunca está abandonado, que os dias tortuosos existem, fazem parte aí dessa nossa trajetória espiritual, das coisas que a gente tem que viver para poder aprender, se aprimorar, para poder sentir o valor daquilo que realmente é valoroso, né? E deixar de lado, às vezes, coisas tão pueris que nos tiram o sossego e que não tem tanta importância assim na nossa vida. Ao mesmo tempo que a gente vê uma lição dessa, a gente não desconsidera que as dificuldades existem, o que é também um ponto importante dessa lição, que Joana não desconsidera que nós vivemos o sofrimento, as dificuldades, né? Ela não desconsidera isso. Ela só nos faz ver que é sempre uma oportunidade a mais e que há luz no final do túnel. Então ela começa, o título é Dias Venturosos, e ela começa assim, ó, são estes os dias severos da evolução moral da humanidade sob o açoite do sofrimento. Ela começa a dizer do quão nós estamos num processo de dor, dessa dor transformação, que faz parte dessa nossa trajetória. Então, não há sequer um indivíduo encarnado que não experimente lutas e dificuldades. Todos nós as vivemos. Ela diz assim, a dor generaliza-se por toda parte, de uma forma cruel, sob disfarce ou dele despida, mediante a demonstração da falência das paixões ilusórias que alucinam as criaturas. As nobres conquistas da cultura e da tecnologia, que deslumbram pela sua grandeza, não conseguiram modificar a estrutura moral do planeta, que estertora sob incessantes golpes de padecimentos inenarráveis, porque ela vai colocar aqui que a humanidade, ela se desenvolveu. Claro, a gente pensar de tempos passados, né, para o que a humanidade vive hoje, a gente sabe do progresso nosso, muito mais um progresso tecnológico, cultural, do que moral, sem dúvida. E ela coloca que a busca, né, ou seja, a humanidade se lançou à busca do desenvolvimento tecnológico,
para gerar qualidade de vida. A sociedade se lançou em busca da cultura, da arte, da filosofia, da história, né? De todas as manifestações de música, de dança, de poesia, a literatura com as riquezas, né? com um acervo cultural sensível da humanidade toda, marcando ali as características de cada povo, de cada nação. E ela fala que mesmo na busca disso tudo, ou seja, à medida que se desenvolve tecnologia, acaba por se desenvolver também dependência de certos hábitos, de certo comportamento, porque à medida em que a tecnologia te propõe máquinas e um acesso a coisas que gastam menos tempo da sua vida, que te faz realizar tarefas com menor esforço, isso suscita no indivíduo o interesse pela aquisição, né? Isso desenvolve, isso é uma coisa muito natural. Veja bem, eu sou de um período que eu me lembro que minha mãe lavava roupa no tanque. E a mamãe era muito caprichosa com isso, então ela estava sempre ali com a barriguinha molhada no tanque, lavando as roupas, quarando, né? Naquela época tinha isso, deixar a roupinha ali no sol, a mamãe era muito cuidadosa com isso. Quando ela ganhou a primeira máquina de lavar, nossa, que maravilha que foi aquilo, né? Que ela continuou com o capricho, com o zelo dela, que sempre foi uma marca do comportamento da mamãe, mas ela fazia aquilo com menor esforço. Então, hoje você vê qualquer jovem que está se organizando para ir morar fora da casa dos pais, ou que está querendo juntar e morar com alguém, casar, o que seja, se naquela época casava-se sem a máquina de lavar, hoje não. Aí você vê o fogão, do fogão de lenha, né, para o fogão a gás, depois o fogão elétrico, depois o forno, que é o fogão micro-ondas, e agora as pessoas quando casam querem uma air fryer. Então, veja que a sociedade, a tecnologia, ela vai gerando coisas, né, que nos remete a qualidade de vida, porque a gente faz coisas com menos gasto de tempo e de esforço físico, mas ao mesmo tempo imputa na gente a necessidade de comprar, de adquirir, né? Então olha que esse movimento, que é um movimento natural da sociedade, que Joana coloca que mesmo nesse movimento muito natural, o indivíduo ainda se sente desolado, ainda se sente triste, amargurado. As voltas com as crises de ansiedade, de depressão, de dores profundas, né? A sociedade buscando compreender essas manifestações, fazendo-se presente no estudo sério, observador, desse comportamento do indivíduo mediante essa ou aquela situação vivida, dos gatilhos, né, que disparam certos comportamentos, e a gente vai entendendo que existe um algo a mais a se buscar, que a tecnologia não vai dar, que a ciência por si só não vai oferecer, que o consumismo não vai preencher, então tem algo mais aí que a gente necessita, né? Joana continua assim, ó, facilidades e glórias da inteligência empalidecem ante as aberrações morais e os tormentos que tomam conta de todos os seres. Acreditou-se que as aquisições de fora poderiam aplacar as angústias internas. Acreditou-se nisso. Que a gente, tendo mais coisas, tendo os nossos desejos satisfeitos, tendo as nossas necessidades atendidas, estaríamos gozando de felicidade. Um pensamento errôneo, né? Que a vida já nos mostra que não é assim, que as coisas não caminham por esse viés.
progresso, Joana continua, com a sua força incomum, diminuiu as sombras da ignorância, sem dúvida, e projetou claridade nos abismos que as superstições e aventuras tentaram explicar de maneira mágica, colocando pontes de falsas interpretações. Foram superadas as grosseiras expressões do primarismo. No entanto, terríveis condutas demonstram o seu equívoco. A gente vive uma sociedade altamente violenta. Uma sensação de desamor, de intolerância, né? Da gente pensar assim, meu Deus, em pleno século XXI, né? A gente vê crimes, a gente vê ações do homem contra ele próprio, contra os seus, contra a natureza, contra os animais, no desperdício dos bens naturais, essa coisa toda, né? Falta uma educação que possa impedir que a pessoa haja no erro, que não seja uma educação que cerceie, mas uma educação que esclarece, que alimente a alma de informações tão precisas e amorosas que o indivíduo se converta na bondade, no amor, em suas práticas diárias, né? Ela continua assim, ó, filosofias anárquicas trabalham em favor do gozo incessante desses sentidos físicos, enquanto multidões alucinadas enxameiam nos pântanos da cegueira espiritual. Se a gente for fazer e sem ser puritanos, né? Que nós somos seres humanos encarnados num planeta de provas e expiações, nós temos nossas imperfeições, nós temos pensamentos que a gente não queria ter, a gente tem desejos que a gente não queria ter, a gente tem necessidades que a gente não queria ter. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a sociedade como um todo e para as mídias de comunicação, a gente só vai encontrar coisa de muito pouco valor, mas muito pouco valor. Tramitam da violência absurda com imagens, sem se preocupar se aquilo vai chocar os que veem, né, ou que seja. São colocadas, né, um sentimento de animosidade, de desrespeito, ao mesmo tempo que isso chega nesse nível, né, a gente tem as notícias que pouco importa, quem casou com quem ficou com quem que teve a sua fortuna perdida, quem que, enfim, sabe, né, quem que tem um corpo escultural, quem não tem. Olha, uns negócios tão sem sentido. Aí você vai para os streamings, né, para poder assistir um bom filme, alguma coisa. Você não acha difícil, é chato, sempre muito envolvido com as questões sexuais, com traição, com violência, com abandono, com morte, com tortura. É muito difícil, né? Então, a gente vê que esse tipo de coisa, ele se mostra porque a sociedade busca isso. A sociedade quer isso, né? A sociedade alimenta esse mercado com a sua conduta, com o seu olhar, com o compartilhamento dessas ideias, dessas imagens, dessas notícias, né? É muito triste. Então, Joana coloca isso aqui, que querem nos escravizar. E nós, como invigilantes que ainda somos, deixamos nos perder por esses interesses que não nos acrescentam nada, né? Ela diz assim, ó, conceitos vis são apresentados pelo materialismo cínico e dissolvem a família em favor de novas tribos de dependentes de drogas consumptivas e desvarios de conduta. A sociedade está... O centro da harmonia, que deveria ser a família, vive um
momentos de muita dificuldade, de falta de entendimento, de compreensão, de dissensões, né? Que tem sido a marca aí dessa estrutura. Raros são os lares que se mantêm unidos e trabalhando em prol uns dos outros e pais cuidando de filhos, né? Dizem os aficionados da destruição dos costumes éticos que o nada é tudo que tem sentido. E a entrega à hediondez é a solução para culminar nas alienações e no suicídio. Então, essa coisa do dia a dia, da conduta vil, da conduta sem princípios, da conduta sem moral, da conduta desnecessária, inoportuna, inconveniente, sem valor nenhum, isso tem trazido à tona aos corações humanos um acervo de nada, para quase nada que a gente tem. Então, é nisso que não há contribuição para esse lado positivo que nós temos, a gente acaba por se deixar perder no emaranhado das coisas que, de certo modo, a gente entende, né? Porque a transformação é para ser diferente, é para a gente sair do estado que a gente se encontra, para alçar espaços mentais melhores, atitudes, conduta melhor. E isso, né, a matriz disso, o germe disso está em nós, mas latente. Precisando da adubagem precisa, precisando do fazer com amor por nós próprios. E a gente, em contato com esse outro lado da sociedade que está para todos os cantos, só reforça em nós o nosso lado ainda precário, precisando, que é o que precisa modificar. Como modificar? Se a gente se aconchega a essas coisas ainda tão no campo da imperfeição. Joana continua. Parece um retorno existencial ao primarismo da evolução antropológica, em cujo período predominava apenas o instinto. Quando ela fala isso, ela fala mesmo das ações, dos sentimentos da gente, que a gente volta mesmo a um comportamento instintivo, quase que sem razão, sem raciocinar, sem pensar, sem ponderar, agindo mais por impulso, né? Com medo, nível de... Hoje a gente se preocupa com sobrevivência, né? Uma coisa... Esses dias conversava com uma amiga sobre isso, que antigamente, né, nas escolas, a gente discutia coisas de escola, desse universo infantil. Era preocupação com a criança que não aprendia, com aquele mais tímido, era aquela criança que não tinha material escolar, que a gente tinha que ajudar, era as guerrinhas de giz que a criança fazia, as briguinhas de relacionamentos. Hoje as escolas estão apavoradas. Querem detector de metais, querem homens armados, querem, né? Como se a gente tivesse ali dentro de uma... Como se tivesse que ficarmos ali dentro de uma cadeia fechada, lacrada, com muros altíssimos. É uma coisa assim assustadora, né? E pensar que a gente tem um papel diante de tais situações de não fomentar isso, de buscar apaziguar os corações, de deixar que todo mundo relembre de que Deus é por nós, que Deus não está parado dormindo e não esquecendo da gente, não, né? A gente tem esse amparo. Emmanuel fala que a fé não dispensa prudência,
E é um fato, mas a gente não tem que ser desesperado, não é? Então, Joana, ela vem traçando esse universo com muito carinho pra gente, né, meus irmãos? Ela continua. Nesse báratro, né, ou seja, nesse abismo em que nós nos encontramos, aturdem-se quase todas as pessoas que tropeçam, então, nesses obstáculos muito perversos. A humanidade estertora e o seu grito de dor quase não encontra apoio nem socorro. Entretanto, no meio de tanta incúria e desolação, espíritos abnegados laboram pela preservação do bem e pela manutenção dos ideais nobres da vida. A misericórdia de Deus não cessa de mandar aos redutos terríveis dos sofrimentos recursos do amor e da esperança, a fim de atenuá-los e darem seja a reparação desses comportamentos nefandos. Essa parte aqui do texto já começa a dar um certo alívio para a gente, né? Quando a gente ouve das palavras de Joana, a reafirmação da mensagem de Jesus, que nos disse que Deus jamais nos desampararia e que Ele, o Mestre, jamais descansaria enquanto tivesse um de nós em sofrimento na terra. É muito amor envolvido nisso, é muito carinho para conosco. Então, realmente nós não estamos desamparados, nós não estamos sem essa assistência, sem essa proteção que a gente precisa. Ela está, e isso floresce à medida que a gente cultivar essa mensagem de esperança. A gente devia mesmo, sabe, meus irmãos, evitar de compartilhar as coisas que chegam para nós e que são nesse campo da desordem, da desavença, do descompasso emocional. A gente deveria ter sempre uma mensagem de amor, de esperança, porque é isso que Jesus conta conosco, né? Nesse ajuste da vida de relações. Mas essa lição, meus irmãos, ela vem colocando pra gente esse cenário, e a gente ouve um negócio desse e fala assim, nossa, gente, mas como que a gente vai mudar disso, né? Que Jesus disse que ia haver a separação do joio e do trigo. Ai, meu pai, mas a gente se pergunta, gente, como que isso vai dar, né? E aí nós lembramos da mensagem que está no livro A Gênese, né? Que fala sobre essa mudança, dessa transição que nós estamos passando e como que isso se daria e do quão de dor a humanidade experimentaria, dores coletivas, dores individuais, num processo de transformação, de permuta, para que a gente pudesse entender que estamos todos no mesmo barco e que um precisa apoiar e ajudar o outro no encontro com Deus, no encontro com o melhor, né? É muito interessante isso, mas ela vem e remete-nos nessa lição, meus irmãos, a um momento crucial da vida do Mestre Jesus. E olha que se a gente voltar no tempo e tentar se colocar no lugar dos apóstolos, nós vamos perceber quão difícil foi isso. Porque o que Joana vem agora, ela vem trazer para a gente uma mensagem muito, muito, muito de esperança. Nisso aqui. O que ela vai dizer para nós aqui, meus irmãos? Que Jesus, ele veio, né, durante todo o período do seu apostolado, ensinando o amor. E mesmo Jesus, nessa representação desse amor infinito, incondicional, ganhou como recompensa da terra a crucificação. Espíritos encarnados aqui naquela época não conseguiram enxergar no Cristo a docilidade e o amor que ele representava.
mas viram nele uma ameaça ao poder que eles queriam ter. Então, com medo de que Jesus quisesse tomar o lugar deles, porque eles não entendiam de qual reino Jesus se referia, né? Eis que Jesus colhe, sem merecer, aquelas violências todas que ele passou. Enfim, o que Joana vai dizer? Imagina só, depois que Jesus morreu, quando Jesus deu o último suspiro preso lá na cruz. Imagina a situação dos apóstolos, ou daqueles que o admiravam, ou daqueles que tinham reconhecido que tinham encontrado ali alguém que trazia uma mensagem de paz, que era portador de uma luz como nunca se via, dessa presença que a gente não quer se furtar, né? Você imagina isso? Olha o que passava pela mente daqueles irmãos. Qual o valor do amor? Qual o valor de se ser melhor? Qual o valor de servir? De que valeu Jesus curar os doentes? De que valeu Jesus ter uma mensagem de esperança? De que valeu aquele homem morreu na cruz? Olha o pensamento que poderia ter surgido na mente dos apóstolos. Veja isso. Imagina quanto isso deve ter deixado todos eles sem sossego. É como se tivesse assim, eles pisando num tapete e puxasse aquilo assim. Mas aí, veja bem, o que podia parecer ser um momento em que o mal ganhou sobre o bem, que Jesus era a representação do bem, não tem a dúvida disso, e morre lá crucificado. O que poderia ser, um olhar de um grosso modo assim, a vitória do mal sobre o bem, deixou eles desamparados, desesperados, se sentindo à deriva, né? Eis que Jesus volta para dizer para eles que a vida continua, para reafirmar para eles: nada do que eu disse é mentira. Eu sou quem disse ser. De minhas palavras só saíram verdade. E se me não é possível hoje estar aqui, porque o testemunho da cruz foi necessário, é importante que vocês continuem do ponto onde pararam, com todas as imperfeições que tenham, sem se auto-martirizar pelos erros cometidos, pelo abandono do Cristo naquele momento, nada disso. A tarefa era diligência no bem e no amor. Olha que coisa mais linda isso. Porque quando ela fala isso, a gente que está aqui, no mundo de hoje, vendo essa coisa que está desse jeito aí, e dizer que tá bom não tá, porque não tá, né? A gente tem visto coisas assim de deixar a gente triste, né? Triste, tem vontade de chorar quando vê certas coisas, certas violências, né? Com criança, com idoso, com animais. É triste quando você vê uma sociedade se perdendo pelo desamor, pelo consumo exacerbado, quando você vê um número alto de suicídio, quando você vê jovens se drogando, né? Quando você vê ondas psíquicas de tamanha alteração, que remédios fortes estão tendo que conter o impulso agressor de muitos, né? É triste, a gente fica triste, mas tem coisa que fala, meu Deus do céu, quero nem acreditar que isso
tenha sido da forma como está sendo narrado, né? Aí Joana vem dizer isso para nós. O que Joana está querendo dizer isso? Que a gente está vivendo um momento daquele martírio. O momento atual é aquele momento que Jesus carregou aquela cruz toda ali, ó. Mas, e a gente vai chegar no ápice, meus irmãos. Não tenho dúvida disso, que a gente vai viver ainda coisas piores do que a gente está vivendo hoje. Por isso que a gente precisa estar confiante em Deus e junto do Cristo, porque senão a gente vai se perder muito, sabe? A gente vai não conseguir enxergar certas coisas que a gente precisa ver. A gente precisa sentir, entender. Mas Jesus vai virar glorioso, porque Jesus é vida. E a vida está em nós. Então a gente vai sobreviver disso tudo. E o que nos aguarda é um futuro de glória. Porque Jesus volta em estado de glória para dizer para todos que ali tinham ficado que era hora de secar as lágrimas, de tirar a poeira e seguir adiante. Olha que lindo isso. Então vamos lá. Lendo aqui o último trechinho para a gente poder terminar essa lição belíssima. Ela diz assim, ó: após a morte de Jesus Cristo, tinha-se a impressão de que o mal triunfara, vencera a verdade e o bem. Os discípulos estavam aturdidos, eles não sabiam o que fazer nem o que realizar. Numa suave madrugada, vencida a noite das inquietações, ele voltou e recuperou o alento e a coragem nos corações abatidos. Sua voz renovou-lhes a esperança e a presença dele deu segurança, a segurança que eles precisavam. De igual maneira, nestes dias que a gente vive hoje, de incompreensões e de falta de atenção, de um desleixo, de incúria, né, de negligência, surge a clara madrugada da renovação. E os imortais retornam, sustentando aqueles servidores cansados e em permanentes desafios. Suas vozes conclamam a vivência do amor e lutam em prol de uma era nova, que é uma era de paz. Preparados para os grandes embates, sofrem, mas compreendem os motivos e não recuam ante as armadilhas que lhes são postas no caminho. Vencem-se, superando as más inclinações tão perturbadoras. Já se encontram em atividade o que enfurece os seus opositores, aqueles que se comprazem no próprio infortúnio. Seguros de sua destinação gloriosa, que é o bem que nos espera, né, meus irmãos? Para a construção do porvir, da justiça e do amor. Não te quietes ante essas ciladas do dia a dia, entre as coisas que a gente vê, as notícias, os sentimentos que surgem, o comportamento da pessoa que está do nosso lado, na família. Fala assim, não se quiete, não se desespere com isso, ela está falando pra gente aqui, né? Persiste na atividade que te dá sentido, que traz sentido à tua existência. A aparente perda do hoje é vitória certa do amanhã. És mensageiro de Jesus Cristo e não duvides do seu socorro, da sua proteção, permitindo-se sintonizar com Ele. O Senhor segue contigo e jamais te deixará sozinho. Ele é o mesmo de ontem, o que teve aqui, o que curou, o que consolou, o que amou, é o mesmo Cristo. Observa que ele não triunfou no mundo das ilusões, mas superou todas as fantasias e atrativos existentes. Esteve conosco, comungou com as nossas deficiências e paixões, sem tornar-se um de nós, permanecendo o guia e modelo a ser seguido em todos os tempos. Desse modo, ela fala, deixa-te dominar pela mensagem que ele te confiou e torna estes dias de hoje venturosos,
para a humanidade feliz de amanhã. Olha que mensagem, gente. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Se a gente não tem essas mensagens, gente, como alimentar nosso coração? Como acreditar de que as coisas podem ser diferentes, né? É bonito demais. Que Jesus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que a gente tenha uma semana de luz, que a gente possa aproveitar aí de alegrias, né? Amanhã é feriado. Que a gente possa estar junto da família, fazer coisas boas que nos tragam alegria, afastar dessas agitações do dia a dia, das coisas que nos inquietam. Vamos procurar fazer coisas que nos agradam, junto da gente ama, com paz, alegria, coisas que tragam paz pra gente e que não fira ninguém. Muita paz, alegria, saúde espiritual, moral e física para todos nós, graças a Deus.